Se vocês querem saber como eu fiz essa mini pizza de calabresa e de frango cremoso, acompanhe o vídeo aí. Oi pessoal, no vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês uma receita super fácil, tá certo? De mini pizza, tá certo? Então a gente vai mostrar aqui agora os nossos ingredientes. Então pessoal, aqui a gente agora vai mostrar todos os ingredientes que a gente vai utilizar, tá certo? Essa parte aqui vai ser os ingredientes da nossa massa e essa parte vai ser os ingredientes do nosso recheio. Então aqui para massa a gente vai estar utilizando 2 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de sopa e meia de manteiga derretida, 1 colher de açúcar, meia colher de sopa de sal e um pacotinho de fermento. A gente vai estar utilizando aqui um ovo e 1 xícara de leite. Vai ser a mesma medida dessa xícara aqui de farinha, tá certo? Que é equivalente a mais ou menos 200 ml ou 200 gramas. A gente vai estar aqui na parte do nosso recheio. A gente vai estar utilizando aqui um pacotinho daqueles de salada de legumes, tá certo? Gente, o recheio dessa receita aqui é opcional. A gente vai preferir fazer o nosso próprio recheio de frango, mas vocês podem estar utilizando vários outros recheios, como calabresa, presunto com queijo. Então, essa receita aqui tem várias variações de recheio. Então, a gente vai estar utilizando aqui um pacotinho de azeitona e o extrato de tomate. A gente aqui tem um tomate grande picado. A gente tem aqui um equivalente a uns 3 peitos de frango, tá certo? Já desfiado. A gente vai estar utilizando aqui meia cebola e cheiro verde e coentro. Então, pessoal, aqui tá todos os nossos ingredientes. Lembrando que todos vão estar na descrição do vídeo. Então, agora vamos preparar nosso recheio. Então, pessoal, aqui a gente, eu já falei anteriormente, a gente já mostrou todos os nossos ingredientes. Então, agora a gente aqui vai preparar nosso recheio. Então, primeiramente, a gente aqui vai colocar manteiga, tá certo? Que a gente aqui vai derreter a nossa cebola para preparar o nosso recheio. Então, galera, aqui a nossa manteiga já deu uma derretida. Então, agora aqui a gente vai colocar a nossa cebola, tá certo? Então, pessoal, a gente já aqui caramelizou a nossa cebola. Então, agora a gente aqui vai colocar o nosso frango, tá certo? Então, agora a gente vai misturar tudo isso daqui. Então, pessoal, aqui a gente já colocou nosso frango, já deu uma leve caramelizada junto com a cebola. Então, agora a gente vai vir aqui e colocar o nosso tomate, tá certo? E vamos dar uma misturada nisso tudo. Então, pessoal, aqui a gente já colocou nosso tomate, ele já deu uma leve murchada. Então, agora aqui a gente vai colocar nosso extrato de tomate, tá certo? Galera, vocês podem estar utilizando também creme de leite, só que a gente hoje só vai utilizar um pouquinho de extrato de tomate, tá certo? E esse recheio que a gente está fazendo, galera, como vai em cima da mini pizza e ele vai pro forno, é recomendado fazer esse recheio um pouco mais cremoso, tá certo? Então não faz ele muito líquido. Então, pessoal, aqui a gente já colocou o nosso extrato de tomate, tá certo? Então, galera, a água aqui ela tá secando mais, que é do extrato de tomate. Então, agora aqui a gente, para finalizar, vamos colocar aquela seleta de legumes, tá certo? Galera, esse daqui é opcional, a gente coloca porque a gente gosta, mas caso vocês não gostem, tá certo? É só não colocar. Então, a gente aqui vai dar uma misturada em toda essa nossa seleta de legumes, tá certo? E no final, para finalizar, a gente vai colocar um pouco de cebolinha, tá certo? E de salsinha. Então, pessoal, aqui a gente decidiu que tá certo fazer outro recheio aqui. A gente tinha aqui calabresa aqui na geladeira. Então, a gente vai fazer aqui um segundo recheio que vai ser de calabresa com cebola, que é uma delícia, pessoal. Então, aqui a gente já cortou a nossa calabresa, tá certo? Assim, pequenininha. Você pode estar cortando em rodelas também, tá certo? Aí a gente aqui colocou um pouquinho de manteiga e vamos dar uma leve fritada, tá certo? Nessa calabresa. Então, pessoal, que a gente já deu uma leve dourada na nossa calabresa, então agora aqui a gente vai colocar a nossa cebola, tá certo? A gente tá fazendo isso daqui porque o pessoal aqui de casa não gosta muito de cebola crua, tá certo? Dá azia, então a gente aqui vai dourar essa cebola junto com a nossa calabresa e daqui a pouco a gente volta. Então, pessoal, agora a gente aqui vai preparar a nossa massa. A gente já fez nosso recheio, como vocês podem ter visto anteriormente. Então, agora a gente vai preparar aqui, pessoal, a nossa massa. Eu não vou preparar a massa, só vou fazer o recheio hoje. E a minha avó, ela vai preparar, tá certo, a massa da nossa mini pizza. Aqui agora, pessoal, agora é comigo, né? Aí agora eu vou colocar aqui no meio desse bloquinho da massa o fermento de pão. Equivale uma colher de sopa, né? Agora eu vou colocar aqui um ovo, não precisa dois, é só um ovo mesmo, por causa do tanto de massa. Aí não precisa colocar 2 ovos, é só um, já é o bastante. Aqui agora eu vou colocar a manteiga. Vou dar uma mexidinha aqui, pessoal, porque ela deu um simplesinho.
Eu derreti ela, né? Mas só com o tempo que passou, ela já tá dando aquela endureça, ficando um pouquinho durinha aqui, mas só que tá tudo certo. Vou colocar aqui uma colher de açúcar, que nem minha neta falou no começo do vídeo, e vou colocar aqui também essa meia colher de sobremesa de sal. Aí eu vou misturar aqui primeiro, tudo isso aqui que eu já coloquei aqui, vou misturar aqui primeiro, aí depois eu venho com o leite. Bem, pessoal, eu vou colocar aqui mais um pouquinho de farinha de trigo, porque eu achei as 2 xícaras muito pouca. Como a família aqui é bastante grande, então tem que dar bastante mini pizza, né? Se eu colocar esse tanto de massa que está aqui, não precisa fazer aqui o quê? 6 pizzas. Então tem que colocar mais. Então, pessoal, aí que a gente já sovou a nossa massa, tá certo? Por 10 minutos. Nossa massa aqui já tá pronta. Pode aproximar um pouco mais da câmera, tá certo? Galera, olha como ela é maravilhosa. Quando vocês encostarem o dedo na massa, tá vendo que ela vai formar? E ela meio que volta um pouco? É porque nesse resultado, galera, é porque a nossa massa já tá boa. Ela ficou bem lisa, super macia. E tem que sovar, galera, por 10 minutos. Porque quanto mais você sova, mais os ingredientes se juntam e mais a massa vai ficar mais macia, tá certo? Então, aqui, ó, quando a gente afunda, tá vendo que volta um pouquinho? Não fica totalmente o formato do nosso dedo? Ela afunda e volta um pouquinho, tá vendo? Então, é porque esse resultado aqui já é o resultado da nossa massa. Então, agora a gente aqui vai cobrir. Como o nosso clima hoje tá quente, galera, essa massa vai crescer que uma maravilha. A gente vai deixar ela aqui mais ou menos para crescer por 30 minutinhos e daqui a pouco a gente volta para montar as nossas mini pizzas. Então, pessoal, aqui a gente já estirou a gente aqui já colocou nossa massa aqui em cima, a gente já preparou os nossos 2 recheios. Então, agora aqui a gente vai abrir a nossa massa para começar a fazer as mini pizzas. E agora eu vou abrir ela aqui e vou aqui colocando aqui o rolinho aqui e estirando ela. Sempre assim, ó. Para ela ficar uma massinha, arredondar e vira. Aí de novo. Né? Como fica uma massa bem boa de trabalhar, né? E fácil, né, Sara, de trabalhar com ela. Isso. Porque fica uma massa leve. Então, pessoal, aqui minha avó já estirou a massa, tá certo, galera? Porque eu tenho um leve problema no pulso e eu não tenho muita força para ficar abrindo massa. Então, aqui a gente já abriu toda a nossa massa primeiro, agora a gente vai vir aqui com essa tampa aqui, pessoal, e a gente vai cortar a nossa massa, tá certo? Como é mini pizza, então a gente vai fazer desse tamanhozinho. Então, primeiro vocês vão dar uma leve apertada na massa, tá certo? Junto com aí. Vocês podem estar utilizando também, pessoal, umas forminhas que vende, que é de alumínio, que também serve da mesma forma. Aí vocês vão rodando até sair a nossa massa no formato desejado. Então, pessoal, aqui a gente já abriu todas as nossas massas, a gente já deu o furinho com o garfo, tá certo? Então, pessoal, aqui nessa hora, vocês podem levar a massa para pré-aquecer. A gente não prefere, porque essa massa aqui que a gente fez, pessoal, não precisa disso. Então, aqui a gente agora vai colocar os nossos recheios. Então, como a gente fez 2 recheios, a gente vai mostrar aqui montando 2 para vocês verem, tá certo? Então, a gente vai aqui primeiro montar uma de frango para vocês verem. Como vocês podem ver, pessoal, o frango ele ficou super cremoso, para não ter o perigo de descer muito líquido para a massa e a massa não vai cozinhar, tá certo? Então, esse recheio aqui, que vocês for fazer esse recheio de frango, pessoal, tem que ser o recheio o máximo cremoso, tá certo? Porque senão pode ter perigo da massa não cozinhar direito quando for pro forno, tá certo? E vocês também, pessoal, pode estar assando isso aqui na air fryer, se vocês quiserem. Só que como a gente não tem air fryer, a gente vai usar o forno convencional. Então, aqui agora a gente vai colocar azeitonas. E todo mundo aqui em casa ama azeitona, pessoal, em cima da pizza. Então, a gente vai colocar aqui as nossas azeitonas. Então, o primeiro que a gente montou aqui foi o nosso de frango com azeitona. Vocês podem estar utilizando queijo, pessoal. Essa receita aqui, ela pode ser feita de vários recheios, só que a gente trouxe aqui 2 para vocês terem alguma leve noção do que fazerem, tá certo? Então, aqui agora a gente vai montar outra para vocês. E agora vai ser a de calabresa, tá certo, pessoal? Que é uma da que o pessoal aqui de casa mais gosta. Então, a gente coloca aqui a nossa calabresa junto com a cebola. Pessoal, nesse caso aqui, é bem opcional a questão da cebola, tá certo? Porque como o pessoal aqui em casa, muita gente não pode comer a cebola meio crua. Como assim meio crua?
quando a gente coloca a cebola em cima e coloca pra assar. Muita gente aqui em casa, quando come azia. Então, a gente preferiu fazer desse jeito, mas vocês podem colocar crua aí na casa de vocês, tá certo? Caso vocês preferirem desse jeito. Então, pessoal, aqui a gente já assou todas as nossas mini pizzas, tá certo? A gente assou por 30 minutos a 180 graus, tá certo? E como a gente não assou antes a nossa massa, que essa massa aqui não precisa, pessoal. Então a gente levou aqui a 30 minutos a 180 graus, tá certo? Então, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar com o máximo de pessoas possível, tá certo, pessoal? Então, até a próxima!